Qual o significado do nome Jesus? O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua, ou Josué, o que significa o Senhor salva. Yeshua é uma palavra hebraica que equivale à palavra salvação ou salvar. Muitos especialistas atribuem a palavra Yeshua ao nome original de Jesus em hebraico, apesar do idioma falado na época de Cristo ser o aramaico. A palavra Yeshua é uma abreviação do nome Yehoshua, de origem hebraica, que significa o Senhor salva. O nome de Deus no Antigo Testamento está ligado ao nome Yeshua e traz uma promessa de cumprimento bíblico em que o Filho, Jesus, veio para fazer o nome do Pai conhecido. Apesar do idioma utilizado na época de Jesus ser o aramaico, todos os evangelhos foram escritos em grego. O Novo Testamento é escrito em grego e Yeshua foi traduzido como Jesus. Com o surgimento da igreja, a forma grega foi traduzida para o latim Jesus, finalmente resultando no nome Jesus como conhecemos. Diante de traduções e versões de nomes, o mais importante é saber que não importa a língua, o nome de Jesus é o nome que está acima de todos. Por que Jesus é chamado de Filho do Homem? Jesus se chamava de Filho do Homem como forma de revelar sua identidade. Ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Ao se chamar Filho do Homem, Jesus se identificava com toda a humanidade. No Velho Testamento, chamar alguém de Filho do Homem é o mesmo que chamá-lo de homem. É como dizer descendente de seres humanos. Jesus provavelmente se chamava de Filho do Homem por dois motivos. Para dizer que era humano, mesmo sendo Deus e tendo muito poder, Jesus era tão humano como um de nós. Ele nos entende e pode nos ajudar a vencer o pecado. E para se identificar como Messias, Jesus citava o profeta Daniel. Ele podia estar se identificando como uma pessoa da visão de Daniel, indicando que ele era o Messias tão aguardado. Jesus é Filho de Deus e Filho do Homem. Aqui na Terra ele foi o homem perfeito. Ele passou por tudo que nós passamos na vida, mas não cometeu pecado. Só ele pode nos unir a Deus, porque só ele é totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo. Por que Jesus era chamado Filho de Davi? Jesus era chamado Filho de Davi porque era descendente de Davi e herdeiro da promessa de Davi. Jesus era o Filho de Deus, mas ele se tornou homem. Como homem, ele era descendente do rei Davi. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Quando as pessoas chamavam Jesus de Filho de Davi, era como sentido de descendente. José, o pai de Jesus, também foi chamado de Filho de Davi com esse mesmo significado. Enquanto estava na terra, Jesus era considerado filho de José. Como José era descendente direto do rei Davi, Jesus também tinha o direito de ser reconhecido como descendente de Davi. Até o anjo Gabriel reconheceu que, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi. Jesus colocou os fariseus à prova perguntando como o Salvador poderia ser filho de Davi e também ser senhor de Davi. Jesus fez essa pergunta porque os fariseus se achavam donos da verdade, mas não queriam aceitar que ele era o Salvador. Jesus mostrou que eles não sabiam tudo. A resposta para o enigma era que Jesus era descendente de Davi apenas em termos humanos. Jesus também era Deus, por isso já existia muito antes de Davi nascer e era maior que ele.